A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente, você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Dupla Grenal e Juventude voltam suas atenções para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol. Dupla Grenal com o Internacional jogando fora de casa, o Grêmio na Arena Humaitá e o Juventude no Jacone. Ariel Lanzini é o técnico do Esporte Clube Gaúcho. E conosco também o Gabriel Dutra, que é o novo treinador do Esporte Clube Passo Fundo. Jorge Maurer, que foi formado na base do Santa Cruz e que depois veio para Passo Fundo, que defendeu o gol do Esporte Clube Gaúcho, é agora a nova contratação do Grêmio Porto Alegrense. Jorge, sucesso para você. Estamos torcendo aí efetivamente para que você aprove nas categorias do Grêmio, categoria principal, e nos dê grandes alegrias. Glênio Cordeiro, diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, é o nosso entrevistado de hoje. Ele está aí dividindo a bancada com o repórter de todas as ocasiões. Carlos Dantas, tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Antônio Guedes? Como é que está, professor? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Minha saudação ao Glênio aí. Lamentando, logicamente, na abertura do programa de hoje, o passamento de um colega nosso, que aconteceu neste final de semana. Perdemos o radialista Adriano Apolinário. Ele está aí na foto, repentinamente nos deixou. Lamentamos, logicamente, enviamos as nossas condolências à família do Adriano, seus filhos, sua companheira, enfim, seus netos. Lamentável, não é? Nós gostávamos muito de você. Era um rapaz cheio de vida, de improvisações, batalhador e que gostava muito do microfone. Grande radialista. Inclusive, no caixão dele foi um microfone junto, foi uma homenagem que a família fez, mas, infelizmente, nos deixou o Adriano Apolinário, né? Ele estava passando por uma depressão muito profunda e acabou, né? Ele mesmo deu tratamento e parece que deu problema de saúde mesmo, parada cardíaca, não sei o que foi, mas nos deixou. O meu sentimento aos familiares e a todos aqueles seus amigos que hoje estão com a tristeza no coração. Mas temos mais coisa para falar aí, seu Jorge. Vem aí o Super Torneio Farroupilha de Futsal. Começa hoje, vai durante toda a semana na Arena do Clube Comercial. Eu não estou muito por dentro desse torneio, porque é um torneio abertura e é da Liga, né? Agora a federação retomou o futsal gaúcho, parece de novo. Então é um torneio paralelo, né? Mas para mim é grande torneio mesmo de abertura com a elite do futsal brasileiro. Foi a Supercopa Gramado de Futsal, que acabou no último fim de semana. Atlântico chegou no ápice da qualidade técnica e tática sob o comando de Paulinho Sanandolfo. Me lembrou o Atlântico frente ao Corinthians, a Ubra de 2023. Tá dando gosto de eu ver e assistir o Atlântico de Erechim. Não tem pra ninguém no Gauchão esse ano, hein? Posso estar errado. Depois dos comerciais, a gente volta já com a primeira entrevista do programa. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante.
Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, telespectadores, público esportivo do Planalto Médio Gaúcho, nosso abraço, estamos de volta com Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco no programa de hoje, o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, que está formando o seu plantel para enfrentar a Série A2 rumo à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Estamos torcendo por Gaúcho e por Passo Fundo, porque nós merecemos, nós de Passo Fundo e da grande região, merecemos mais do que nunca um representante na divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul. Glênio, fique à vontade, o prazer é todo nosso tê-lo de novo aqui no programa, contando as histórias do nosso Periquito do Boqueirão. Sim, muito obrigado pelo convite, né, de estar novamente aqui, né, podendo divulgar os assuntos e as coisas novas do Esporte Clube Gaúcho, né, para esse ano aí de 2025, né, grande expectativa, né, e até lembrando uma coisa, eu lembro que, quer dizer, fazendo um paralelo, né, tu falou isso aqui dos dois clubes de Passo Fundo, que esse ano caíram 2 clubes de Pelotas, né, desceram para a divisão de acesso, eu acho que é um prenúncio, pode ser que subam uns 2 clubes de Passo Fundo e vai para a primeira divisão. Acho que ficaria legal, ficaria interessante. Lamentável, né? A ausência de Brasil e Pelotas. Um dos dois, ao menos, entre os da divisão de honra do nosso futebol. Grande perda para o Rio Grande do Sul a nível de competitividade, né? Mas vamos competir, então, com Gaúcho e Passo Fundo, se Deus quiser. Né, Guilherme? Realmente. A competição esse ano promete, ela mudou a fórmula, né? Eu acho que ficou mais justa. Ela agora com os 16 times, jogam todos contra todos em turno, né, único. E isso é mais justo assim para a competição. Realmente vai subir os 2 de melhor campanha, né? Isso interessa, pelo menos na primeira fase, assim, dos 8 classificados, né? Porque antigamente eram 2 chaves de 8, classificavam 4 de cada chave e o último de cada chave caía. Agora não, agora é uma coisa, eu acho... Aliás, você antecipou a pergunta que eu ia fazer. Serve esse modelo de competição para o Esporte Clube Gaúcho? Eu vou dizer que eu não acho ele o perfeito, mas é melhor do que estava, né? Eu acho que melhor seria realmente... Alguns clubes não querem, porque talvez fique um pouco caro, seria turno e retorno, ida e volta, né? Ficaria bem melhor, mais justo, assim, porque acontece agora, os mandos de campo serão sorteados, né? Alguns já foram. Os clássicos, por exemplo, já foram sorteados. E tem clubes que vão jogar 7 partidas em casa, na primeira fase, né? E outros jogarão 8 partidas em casa. Então, ainda não está perfeito, mas já melhorou. Mas melhorou, né? Dantas. Bem, é uma honra falar com o Glênio de novo. Eu que o encontrei lá na Federação Gaúcha de Futebol, no dia... Faz uma semana, né? Quando houve o Congresso Técnico. Ô, presidente, era pro presidente estar aqui, né, presidente?
O presidente foge daqui, foge dali, né? Mas não escapou lá na federação. Tem uma entrevista daqui um pouco que o senhor Jorge vai chamar, que a gente vai falar sobre tudo sobre o Gaúcho, sobre o Jorge, que ninguém sabe quem é. Falaram do sobrenome, como o senhor Jorge falou ali, ninguém vai saber. Mas foi um goleiro muito bom que passou pelo Gaúcho, fez grande trabalho e foi vendido durante essa semana para o Grêmio. 50% do passe é do Gaúcho e 50% é do Grêmio. Por quê? Porque o Kaique pisou na bola, seria o terceiro goleiro, se negou a ir num jogo treino a Caxias, alegou uma lesão, quando viram, parece que não sei se estava no carnaval ou coisa parecida, e o Grêmio descobriu. E o Gustavo Grando já está vendido para julho, na janela de julho. Então, portanto, esse jovem goleiro, que o Grêmio trabalhou com ele, pode nos dizer hoje a referência e esse bom negócio pro Gaúcho também, né, Glenn? Vamos traçar um paralelo. Como é que começou o Jorge, onde ele foi descoberto, por quem foi revelado? Eu gostaria que você contasse aos telespectadores. Sim, o goleiro Jorge, acho que ele começou no Avenida de Santa Cruz, né? Ele é natural de Santa Cruz. Ele jogou lá, começou jogando, me parece que também jogou no Santa Cruz. O nome já diz tudo, né? Jorge Meurer. É Meurer. Alemão. Deutsch. Então, depois dali da Avenida, ele já andou por diversas equipes, né? Entre elas, ano passado, ele fez o Campeonato Gaúcho, a divisão de acesso, pelo Glória de Vacaria. E ali ele jogou contra o Gaúcho várias vezes, tudo. E aí, quando a chegada do treinador Fabiano Daitz aqui no Gaúcho, foi convidado para participar da Copa aqui, da Copa RS do Gaúcho, e foi muito bem, né? Se destacou bastante, né? Estou bem lembrado. Né? Então, depois ele logo... Tirou o gauchinho nas costas. Muitas defesas. Vários jogos. Vários jogos ali, muito bem. É um atleta que é atleta na acepção da palavra, né? Um atleta que se cuida, que treina, que tem percentual de gordura muito baixo, tem 1,95 m, 23 anos. Eu acho que ele indo para uma equipe que nem o Grêmio, igual o Grêmio, uma equipe do nível, assim, né? Eu acredito que ele consiga desenvolver ainda mais o potencial dele, porque a gente sabe que no interior aqui, nos nossos campeonatos aqui, a gente sabe, né, Dantas, a continuidade que é imprescindível para o desenvolvimento do atleta, ela não existe assim de forma tão eficaz quanto nos clubes grandes. Eles têm calendário o ano inteiro, então máximo ali 20 dias de férias no ano e o tempo todo trabalhando. Isso não acontece nos clubes do interior. Daí a dificuldade de um atleta do interior se transferir para um clube grande, ele vai demorar um pouquinho para se adaptar, mas tem potencial para desenvolver cada vez mais, né? Falou quem conhece, né? Quem trabalhou com ele, qual é o caso do Glênio. Quem pisou na bola, conforme você disse, foi o Kaique. É uma pena, porque eu levava muita fé nesse goleiro. Quando esteve aqui no Ipiranga de Erechim, ele veio da Bahia para cá, me parece, né? Levava muita fé. Quando foi chamado pelo Grêmio, eu digo, é a grande oportunidade para o Negrão. Ele mandou um bilhete pro Renato. E o Renato, tudo bem. Pode vir, que eu abraço. Ele estava com tudo no Grêmio, estava indo bem. Mas ele já tinha antecedentes de mau comportamento no Vitória. Ele foi goleiro da Seleção Brasileira Sub-20 ou Sub-21. E agora voltou de novo a reincidir. Então, perdeu uma grande chance no Grêmio. É uma pena. Mas vamos voltar então. O Esporte Clube Gaúcho tem Ariel Lanzini. Ariel Lanzini. Ele tem nas suas características como treinador o que de bom realmente. Deixa eu complementar a pergunta, seu Jorge. Quem é Ariel Lanzini? É o que eu perguntei. Exatamente. O Ariel Lanzini é um treinador aqui, nos novos treinadores aqui, que são da Escola Gaúcha, né? Então ele começou nas categorias de base lá, se não me engano, bem no início no Grêmio, depois um tempo no Internacional. Ele também trabalhou em outros clubes, assim como auxiliar, nas categorias de base também em outros clubes. E por último ele esteve no Pelotas, lá onde teve o acesso em 2024, não, 2023. 23 ele fez o acesso, e daí depois ele continuou no Gauchão ali, e acho que no meio do campeonato ele saiu, né? E agora é contratado aqui pelo Gauchão. É um dos novos treinadores, com boas ideias, estudioso no futebol hoje, que se está se exigindo esse perfil, né? Que o esporte, que o futebol desenvolva, que tenha ideias, né? E as ideias são as mesmas. O futebol a gente sabe que é sempre o mesmo, mas
se trabalhar de uma forma diferente para que se chegue, né, nos objetivos mais rápido ou com eficácia, né? São apostas, não é, Cordeiro? O Gaúcho apostando no Ariel e o Passo Fundo apostando no Gabriel. Gabriel Dutra, que é um treinador jovem também, livrou a Avenida do descenso, não é? Nas competições ali, o time voltou, teve qualidade realmente, teve sorte também, não é? Isso é importante. Então, apostas que fazem Gaúcho e Passo Fundo. Isso é fundamental, então. Esquecer um pouco os mais cascudos, não é isso? Eu já não diria uma aposta, assim, né? Mas o Ariel já é uma realidade ali. O Gabriel da mesma forma. O Gabriel também já trabalhou aqui com o Fabiano Datti. Ano passado, ano 23, ele assumiu o Glória na mesma condição. Que o Glória teve lá um problema com o treinador e ele acabou assumindo, também livrou o Glória. E agora com a Avenida. Então, já tem uma bagagem, trabalhou em vários clubes também pelo Brasil. Assim como o Ariel, né? Esses caras têm. Eu não classificaria como uma aposta, eu diria como. Bom, eu divirjo de você. Eu acho que é aposta. Ele tá No certo. meu entender, é aposta. Ele tem que exaltar o profissional do clube dele. Mas não é, eu não estou dizendo nada disso, ô Dantas. Eu apenas estou me referindo. No meu modo de ver, é aposta. Você pode discordar como o Cordeiro claro, também. claro. Todos nós estamos aqui numa disputa democrática. Deixa eu pegar o gancho Uma aqui, seu conversa Jorge. democrática. Seu Jorge, deixa eu pegar o gancho aqui. Se fosse há 30 anos atrás, a manchete seria assim em Passo Fundo. Auxiliar do Gaúcho assume como treinador no Passo Fundo. Quando tinha aquela rivalidade antigamente. Depende de como se classifica uma aposta, não é? Mas se eu pegar aqui hoje, viesse aqui pro Gaúcho ou pro Passo Fundo, o Celso Roth, né? Dependendo da questão, é uma aposta também, porque o Celso Roth é um treinador que já passou. O próprio Beto já Campos. passou, já lá. Então, é um clube novo, que seria para ele, de segunda divisão, que ele não, da divisão de acesso e pela idade, nunca ter trabalhado, também seria uma aposta. Mas, Glênio, uma coisa que eu concordo com o senhor Jorge. Eu acho que tanto o Passo Fundo como o Gaúcho estão fazendo aposta em treinadores. Num momento complicado, na minha opinião. Por quê? Por causa do regulamento e, principalmente, foi permitido, foi liberado que cada clube pode contratar tantos quantos quiserem jogadores profissionais que jogaram a Série A. Então, a Série A2, tecnicamente, vai ser muito superior e bem mais pegada que a do ano passado. Então, é uma grande... vamos acreditar nos nossos treinadores, mas que o bicho vai pegar, vai pegar. E faz tempo, Dantas, assim, que a Série A2 ela é bem difícil. Mas antes era só 8, né? Agora foi liberado. Mas isso é a mesma condição para todas as equipes. Todos podem contratar todos. Vai depender Tem toda a razão. Então, é a mesma condição para todos. Então, o que acontece? Vai nivelar. Né? Antigamente, o clube contratava lá 8 jogadores, vinculava, emprestava para jogar a divisão de principal, e hoje não precisa fazer isso, então pode... Só que tá difícil, assim, as contratações, né, porque os jogadores estão preferindo série de brasileiro, né, então, é uma dificuldade que eu conversei lá aquele dia que nós estávamos lá, a dificuldade de todos os clubes, então tá igual para todo mundo. Agora, que vai ser pegado, não tenha dúvida. Me diga uma coisa, Cordeiro, quantos atletas já foram sondados pelo Gaúcho e já estão acertados com o Periquito? Isso assim é difícil. Difícil? Sondados, olha só. Sondados é mais de 100, porque todo mundo tem uma relação, vai olhando, vai pesquisando. Tem empresário que envia 10, 20 jogadores oferece, né? E todos eles são observados, né? Não sabe o que o cara tá indicando, assim. Mas existe uma comissão do clube, né? Fazendo esse tipo de trabalho, junto com a comissão técnica, presidente, vice-presidente, diretor de futebol. Esse pessoal tá avaliando isso aí. Eu não saberia te dizer assim quantos contratados tem exatamente, porque isso muda toda hora. Mas já se tem bastante conversa, bastante gente trabalhando. Então, assim, para anunciar o atleta depois que ele assinar o contrato. Então, de palavras, eu já sei que tem 10 ou 12 ou um pouco mais. Mas realmente só para o anúncio. Acho que a semana que vem já o clube começa a fazer os anúncios de forma oficial, né? Eu acreditava que o Jorge seria o goleiro do Gaúcho. Veja o detalhe, né? Sai das possibilidades do Gaúcho e vai para um time categorizado, como é o caso do Grêmio.
Sim. E que tenha sorte. É, claro, é um excelente profissional e vai crescer lá, tenho certeza. E falar em sorte, o Glênio está aí, o seu Jorge chama de Cordeiro, é Glênio Cordeiro. Ele tem o nome artístico dele, seu Jorge, viu? Tanto faz. O Glênio, brincadeiras à parte. O Passo Fundo estava tudo encaminhado com o Fabiano Dykes. Ia iniciar o ano assim, Gaúcho, voando né? alto. O Gaúcho. Gaúcho. E o Grêmio foi e levou o Fabiano, porque realmente é um dos poucos treinadores que eu vi pegar jogador e colocar em campo e dizer assim, eu quero assim, assado, mas a bola no chão. O resto é tudo ligação direta. Aí perde o Fabiano Dykes. O único jogador que assinou com o Gaúcho, de todos que passaram por aí, foi o Jorge. Por isso foi justamente o Jorge faz um belo trabalho no Pelotas e o Grêmio vem e botou o olho, porque se eles botaram olho, porque conhece. Tem um grupo lá, altamente técnico, que diz, esse cara dá pra aproveitar. Eu acho Tem que futuro. para buscar, Dantas, o Jorge lá, muitos olheiros do Grêmio lá estiveram. Sim. Ó, olha só. Não é tiro na lua. Não é tiro na lua. Eu tô dizendo a sorte do Gaúcho, que ele foi o único que assinou, que tinha contrato vinculado a Gaúcho. Isso para louvar justamente a diretoria. Competência, né? Porque Visão. viram que ali estaria um goleiro que garantido, que poderia, que deveria fazer parte do clube e foi feito contrato com ele, né? Logo que acabou a Copa RS, a diretoria procurou e acertou com ele, já prevendo, assim. Então agora se confirma, então, uma bela jogada da diretoria do Esporte Clube Gaúcho, né? Que querendo ou não, ele vai para um time de Série A, de Campeonato Brasileiro. Não tá escrito que ele tem que ser o terceiro goleiro, né? Chega lá e eu já vi tantas coisas acontecer com o futebol. Eu vou contar uma historinha rapidinho. O Alisson, quando eu jogava no Inter, e eu lembro até do jogo, até hoje. Essa história é interessante. O Dida era o principal goleiro, o Muriel, o irmão dele, era o segundo goleiro e o Alisson era o terceiro goleiro. E eu lembro que o Dida se machucou, estava lesionado, então foi o Muriel para... Inclusive estava no jogo, estava assistindo, o Muriel era o goleiro principal e o Alisson era o reserva. O Ariel foi bater um pênalti, o Muriel foi bater um pênalti, foi bater um tiro de meta e rompeu a posterior. E aí entrou o Alisson. E aí hoje o Alisson se tornou o melhor do mundo. Então ninguém dizia que o Alisson entraria no gol. Então ninguém pode falar isso também O Alisson, que também rompeu os ligamentos, está fora do confronto, do maior confronto de todos os tempos na América Latina, Brasil, que é a Argentina e Brasil, né? Mas são coisas, são consequências. Uma bela história, bela lembrança realmente, meu caro Glênio Cordeiro. Né? Tá bom assim, Dantas? Não explica demais. Ele fez a correção, né, do nome. Eu não posso citar Cordeiro. Cordeiro é nome. Sim. Não é? Sim, Cordeiro. Então tá bom, né? Mas nós estamos desenvolvendo aqui um trabalho de bate-papo com o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho. Depois do intervalo a gente volta, um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari.
sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Vamos continuar com o bate-papo aqui com o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, Glênio Cordeiro, dividindo a bancada também com o Carlos Dantas. Aliás, o Carlos Dantas tem um serviço como repórter e nós vamos reproduzir nesse momento. É tudo com você, Dantas. Presidente Luciano Azevedo, do Esporte Clube Gaúcho, presente na reunião do Conselho Técnico da Federação. Daí, presidente, gostou da fórmula, a data de início, data de término, enfim, quais as novidades? Olha, primeiro, um prazer falar com vocês. Nós estamos aqui com integrantes da diretoria e da comissão do Esporte Clube Gaúcho, participando então dessa discussão com os outros 15 clubes do Rio Grande do Sul que participam da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Acho que prevaleceu o bom senso, venceu a melhor fórmula. No campeonato jogarão todos contra todos, ou seja, o Gaúcho enfrentará os outros 15 clubes que estão na divisão de acesso. E claro, vamos enfrentar com muito respeito, muita humildade, dentro dessa fórmula que nós achamos que é a melhor. Essa liberação dos jogadores profissionais, não sendo só mais 8, inflaciona um pouquinho a folha, ou depende da negociação, cada caso é um caso? Eu acho que é positiva para o campeonato, porque em tese os melhores podem ser contratados, podem ser buscados sem nenhuma limitação, como já houve em anos anteriores. Então o Gaúcho votou favorável pela liberação, jogadores que disputaram nesse ano a primeira divisão, ou que ainda estão vinculados a clubes que estavam na primeira divisão, que estão na primeira divisão, podem jogar na divisão de acesso. Isso vai dar mais qualidade ao campeonato e, consequentemente, fica melhor para o torcedor, que é a razão dessa disputa. Bem, eu não poderia encerrar a entrevista sem perguntar sobre o goleiro Jorge do Pelotas, que estava emprestado ao Pelotas, é do Gaúcho e o Grêmio está adquirindo o passe dele ou já adquiriu, presidente? É um grande goleiro, é um menino que teve uma passagem extraordinária pelo Gaúcho, só deixou boas impressões e é bom que se diga, nós estamos gravando essa entrevista na segunda-feira, início da semana, dia 17 de março, e nesse dia, 5 da tarde, o Jorge é jogador do Esporte Clube Gaúcho. Agora não sei o que vai acontecer amanhã ou durante a semana. Mas o Grêmio já anuncia ele como contratado. Sobre isso eu não posso falar. Eu acho que é uma especulação que está acontecendo e o Jorge é jogador do Gaúcho. Eu repito, a entrevista está sendo gravada aqui às 5 da tarde da segunda-feira. Nesse momento o Jorge é um jogador que tem contrato com o Gaúcho. Mas o grupo já está pré-montado com o novo treinador, o Ariel? Então, nós estamos trabalhando para isso, né? O vice-presidente de futebol, que é o Dr. Flávio Benvenu, com o diretor de futebol, com o diretor executivo, com o treinador, estão permanentemente trabalhando para montar o grupo do Gaúcho. Não é fácil, né? Tem muita negociação, muita conversa com os atletas, muita prospecção, uma lista grande de nomes examinados para que a gente possa iniciar a competição tendo o Gaúcho estruturado e organizado para brigar pelo acesso, que é o que todos nós queremos. E o senhor está saindo daqui para uma reunião com o presidente do Grêmio? Não, estou indo para Passo Fundo, que é a minha terra. Obrigado, presidente. Obrigado. Sucesso para o Gaúcho e o torcedor já está convocado desde agora, né? 17 de maio começa a Série 2. Será um grande campeonato, tenho certeza que todos nós vamos poder participar dele. Vininho, gerente executivo do Esporte Clube Passo Fundo, participando da reunião técnica do Campeonato Série A2 2025.
daí, como é que foi, diretor? Olha, agora sim temos datas, né? Confirmado 17 de maio ou 18 de maio, início da competição. Definições importantes, uma mudança de formato, teremos uma chave única, onde as equipes se enfrentam, né, em turno único. Nós, no nosso caso, aí, pelo sorteio, jogaremos 8 jogos em casa e 7 fora, um deles o clássico, né, contra o nosso rival. Também temos aí ajustes de regulamento, no caso de jogadores que jogaram Série A antes. Nós tínhamos uma limitação de 8 atletas, esse ano não, essa regra não existe mais, então libera aí a contratação de atletas que jogaram em estadual A. Mudanças significativas que eu acho que vem para engrandecer a competição, né, e nós estamos aí atentos ao mercado justamente para ter as definições agora, né, da montagem de equipe, para logo aí que o futebol começar a voltar no vermelhão da série. Liberando os jogadores do gauchão, a folha não fica mais pesada e mais complicada para contratar? Pode, né? Isso é claro que vai gerar agora uma movimentação no mercado também, mas aí é a negociação, é cada clube entender o seu limite também, não se pode infligir aquilo que tu tem de orçamento. Vai ser muito mais uma questão de negociação realmente com atletas, mas eu acho que amplia as possibilidades de atletas para a gente compor o elenco, e é isso que a gente vem acompanhando desde o início do ano, acompanhando os estaduais, então isso vai se refletir também agora com essa mudança de regulamento. Em primeira mão, quem é o treinador do Esporte Clube Passo Fundo? Olha, o treinador vai ser comunicado em breve, nós faremos o nosso anúncio na rede social oficial do clube, né, nas redes sociais oficiais do clube, né, nós acompanhamos muito as competições, então o mais breve possível queremos divulgar, né, são detalhezinhos aí que estão apenas nos distanciando dele, mas que hoje ainda gostaria muito de ter essa definição para poder divulgar o nosso torcedor. Mas é gaúcho, não é de outro estado? Não, o treinador é gaúcho. Ok, obrigado pela informação. O presidente Luciano Hoffmann comandou a reunião do Conselho Técnico, aliás, os clubes, né, que decidem. O presidente coordenou, porque tudo que for decidido tem a aprovação dos representantes dos clubes. Então, portanto, depois não tem o que reclamar, né? Porque a federação é mais ou menos por aí, né, presidente? Sem dúvida, eu sempre procuro dizer aos clubes que a competição é deles, a federação está ali para coordenar, está ali para mediar, eventualmente tipo de conflito, cada um dos 16 puxa para o seu lado, né? Então a gente está ali para deixar sempre a questão equilibrada, sempre a questão da imparcialidade, da justiça do jogo, e os clubes são parceiros nisso e entendem, e eu tenho certeza de que a Série 2 desse ano de 2025 vai ser uma grande competição. É isso que a gente ouve no interior, presidente. Hoje a Série 2 é tão competitiva que o gauchão. E principalmente agora com essa liberação dos jogadores profissionais, não só 8, é ilimitado. Isso aí vem qualificar a competição. Eu acho que sim, né? A Série 2 ela tem muitos clubes de tradição do interior do Rio Grande do Sul, e faz com que ela se valorize também. A questão da limitação dos atletas que nós tiramos, os atletas que jogaram a primeira divisão dos estaduais, além da qualificação da competição, eu acho que tira também sempre aquele receio de uma eventual discussão sobre o atleta, se jogou, se não jogou a primeira divisão, sempre nas rodadas finais, né, que decidem rebaixamento, que decidem classificação. Eu acho que sem essa limitação prevista no regulamento, isso vai facilitar para os clubes também. Para encerrar, presidente, eu não poderia deixar de perguntar sobre o sucesso do Campeonato Gaúcho 2025. Líder, campeão, enfim. A reclamação da arbitragem. No fim veio a arbitragem, tocou normal. Enfim, é coisa do Sul, do Grenal do Rio Grande do Sul. Não, a rivalidade, é lógico que ela potencializa esse tipo de situação. O Campeonato Gaúcho desse ano tinha uma peculiaridade, especialmente entre a rivalidade da dupla, que era a questão do Grêmio ter a possibilidade de ganhar o oitavo campeonato, o Inter não querendo deixar, o Juventude querendo também beliscar, o Caxias, enfim, todos. E aí todo mundo diz que é normal, né, a tentativa desse condicionamento sobre a arbitragem, essa pressão. Eu espero que isso um dia termine, né, essa normalidade, mas esse ano eu acho que se ultrapassou os limites do razoável nessa situação de reclamação. Tu pode reclamar do árbitro, não tem problema, o árbitro vai errar
Infelizmente ele vai errar, o árbitro erra em todas as competições que tiver um árbitro, ele vai errar, o ser humano. O atleta também vai errar, né? E em nenhum momento quando o atleta erra é chamado de desonesto. E é isso que a gente luta, assim, reclama, mas não chama ninguém de desonesto, não ponha em xeque a idoneidade das pessoas, né? Todo mundo tem a sua conduta, tem a sua família, tem o seu trabalho fora do futebol também. Então, eu pedi aos presidentes, inclusive, aqui, né, que podem reclamar. Reclamem, mandem um ofício aqui para a comissão de arbitragem, vai atendê-los da melhor maneira possível para esclarecer o lance que eles tiverem dúvida, né? Mas não coloquem em nenhum momento a honestidade e a idoneidade moral do árbitro em xeque, porque isso, além de injusto, fica feio para a competição. Enfim, foi um excelente campeonato organizado e graças ao amparo da federação. Parabéns pela organização do evento. Tá bom, muito obrigado, um forte abraço, um bom trabalho para vocês. Carlos Dantas, portanto, com sua participação, com o serviço de reportagem, trazendo inclusive a palavra do presidente do Esporte Clube Gaúcho, que ficou nos devendo uma entrevista aqui para dividirmos a bancada, mas ele, logicamente, tem todo o tempo do mundo. Nós estamos à disposição, meu caro colega, o Luciano Azevedo, né? Porque ele é advogado, é professor, é radialista, é jornalista, não é? Então... É semi-deputado, não sei o setor, tá bom. Temos um coleguismo pela frente. E só para reforçar essa matéria, isso aí foi um trabalho feito semana passada, ó, lá na federação, o Glênio estava junto quando houve congresso técnico, né, da série A2, seu Jorge. Muito bem. Aí está o pessoal que participou desse acontecimento. Lá está o Luciano, o terceiro da segunda fila. Não é? Eu sei porque que o Luciano não veio. Porque ele sabe que eu ia falar do ginásio. Não, eu não falo mais no ginásio do Luciano. Diz que parece que ele já foi para... O ginásio do esporte já pertence ao município de novo. Voltou para o município, consequentemente é assunto encerrado. Assunto encerrado. Que sirva-se o pessoal da Secretaria de Esportes e que nos dê, logicamente, sustentação para grandes espetáculos esportivos naquele setor. Não é? Glênio, o Gaúcho pretende iniciar oficialmente quando? A temporada. Isso. Nossa pré-temporada oficialmente começa no dia 14 de abril, né? Agora, 14 próximo. 30 dias antes do começo da competição, praticamente. Exatamente. E a maioria dos jogadores já estava jogando, né? Então tá nesse período assim de recesso deles para depois, em 14, né, tempo suficiente para preparar a equipe, né? Esse foi um grande lance também para a competição. Não pega jogador parado, que tem que fazer adaptação, que tem que fazer treino. Não, já pega jogador andando e isso facilita também o trabalho do treinador. Em partes, meu caro. Por quê? Facilita em partes. Por quê? Porque tem o desgaste físico da competição anterior. Não, seu Jorge, eles estão descansando até hoje. Até o dia 14 eles estão só na sombra e água fresca. Meu caro Glênio. Eu concordo com o Dantas, viu? Porque... Tudo bem. Não, eu vou dizer assim, é aquilo que eu vinha falando antes aqui. O atleta, ele precisa ter continuidade. Então, ele tem o ano inteiro para trabalhar. Ele começa a trabalhar ali, quem começou em dezembro, né? E foi os campeonatos regionais, que acabou agora, estão acabando esse fim de semana. Exatamente. E aí, então, ele vai ter um período aí de uns 10, 15 dias para descansar e retomar o trabalho, né? Então, ele vai vir pronto, vem na ponta dos cascos, claro. É psicológico, né? Claro que o trabalho é outro, né? Assim. Tomara, Glênio, que eu esteja errado, esteja equivocado, né? Sim. Porque eu não acredito que uma parada aí de 20, 30 dias não possa prejudicar o desenvolvimento físico do jogador. Eu não entendi o que você falou. Você disse que seria bom que eles não parassem esse período aí. Exatamente. Não, eu também. Aí sim, concordo também. Né? Mas agora sim entendi. Ele parando, exatamente. Então continuidade. Retira a minha gargalhada. Retiro do meu apoio. Exatamente. Então, agora entendi. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vai ter tempo depois para descansar. O que eu quero dizer é que é melhor. Trabalhar até o meio do ano. É melhor que das festas de fim de ano. Sim. Isso que eu quero dizer. Melhor porque... o jogador que é profissional, ele continua fazendo seu trotezinho, corridinha. Se pensar bem, a Copa do Rio Grande do Sul acabou em novembro. Imagina se o jogador estava parado desde lá. O Jorge, por exemplo, que nós colocamos, foi emprestado do Pelotas. Ele se manteve em atividade, né? O atleta precisa se manter em atividade, ele não pode estar parado. Sabe por que eu falei isso? Porque a maioria vai vir do gauchão.
Sim, a maioria vem do Gauchão e de outros campeonatos também. Nós falamos do treinador do Gaúcho, o Ariel. Eu gostaria que você falasse, embora não pormenorizadamente, sobre o Gabriel Dutra. Você tem conhecimento dele, que ele é o técnico do Passo Fundo? Sim, o Gabriel trabalhou conosco ano passado. Ele era o auxiliar técnico do Fabiano Daitz, né? Exato. E como eu já tinha dito antes, ele já tinha trabalhado lá como treinador principal do Glória de Vacaria em 2023. Sim. Manteve o Glória na divisão de acesso, estava complicado lá. E esse último ano ele trabalhou. A primeira vez que eu trabalhei com ele, um menino muito inteligente, entende de futebol. É jovem, tem 28 anos, mas já rodou bastante futebol, formado em educação física lá, acho que em Santa Catarina, se não me engano. Exato. Mas estuda bastante futebol, tive a oportunidade de conversar bastante com ele sobre futebol, então vai ser um baita adversário para nós ali no Esporte Clube Gaúcho, né? Vão ser aliás, no Passo Fundo. Todos contra todos, vão ser quantas rodadas no total? 15 rodadas, né? Eu tenho... Na quinta rodada já começa a cair gente. Voltando ao Gabriel, eu tenho ele como elemento que participou do Avaí como analista de desempenho, né? Exatamente. O Avaí que é atual campeão catarinense. Garfiado. Aliás, Garfiaram o Chapecoense. Não posso dizer nada disso, porque eu só fiquei sabendo dos tumultos que aconteceram depois do jogo. Não, o senhor não viu a cena do lance do pênalti que o juiz deu? Não vi, não. Não houve pênalti e foram descobrir que o árbitro tinha passado pelas categorias de base do Chapecoense e justamente a federação escalou o cara que tinha sido excluído, assim, não, tu não serve pra nós aqui. E deu um pênalti, que é pior que aquele do Juventude com o Grêmio. Muito pior. Então, vocês vejam, não é só o Gauchão que é privilegiado por erros de arbitragem. Reuniões periódicas você está fazendo o Esporte Clube Gaúcho? Sim, reuniões periódicas. Nesse momento, cada vez mais, né? Porque mais de uma reunião por semana, assim. Porque tem bastante gente trabalhando, né? O presidente, né? O Guto Guion, o Flávio, né? O Dr. Flávio, que é o Flávio BVU, o diretor de esportes, né? O pessoal do departamento médico, o Dr. Gabriel Knopp, a fisioterapia e o pessoal do direito, do jurídico, para fazer os contratos, né? Que é muita gente, tem bastante gente trabalhando no setor jurídico ali. Então o Gaúcho está empenhado, está trabalhando bastante, né? Essa estiagem inusitada aqui no Rio Grande do Sul prejudicou a conservação do gramado? Qual o motivo? Como é que vocês agiram nesses 60 dias praticamente sem chuva? Prejudicou bastante. Eu acredito que nos outros clubes ainda mais. Aqui que não tem, por exemplo, a irrigação. Nós temos a irrigação, temos a sorte lá, né, e a competência lá da direção, das pessoas que montaram e fizeram o clube, que construíram, né, e fizeram essa irrigação. Ela ajuda muito, né, nesse período de estiagem, né. Então isso, o Gaúcho não teve tanto prejuízo, assim, se for lá no campo olhar, acho que não sei se o Dantas esteve por lá essa semana, não, acho que não. Mas quem olhar o campo lá vai perceber que o campo está com a grama verde, assim, claro que existe aquelas partes mais secas, assim, que não tem essa estiagem aí, não tem como. Muito, né? É muita coisa, mas mesmo assim, o nosso gramado está em boas condições, assim, né, de futebol, né? Eu quero aproveitar, desculpa, um abraço ao meu amigo, grande parceiro, Rafael Collen. É nosso telespectador, ele fica sabendo muita coisa do interior por aqui também, né? E é meu vizinho, Canoas, e gente fina da melhor qualidade. Cláudio Caetano. Já que tu tá Cláudio Caetano. A abraços, eu tenho o ET. O ET é um amigo nosso aí. Deixa eu só terminar, seu Jorge. Eu tô terminando aqui, depois eu passo a palavra pro senhor. Eu achei que você tinha abraçado. Cláudio Caetano, o Rafael Collen. O Cláudio Caetano, o melhor cantor da noite de Passo Fundo. O cara canta tudo e todas. Pois não, seu Jorge, o senhor pode falar agora. Bom. O senhor parece cavalo velho sai atravessando. Mas vamos se respeitar, meu filho. Então tá. Vamos se respeitar. Continua aí. Nunca te chamei do que eu penso de você. Matheus, ele está internado ali no Hospital de Clínicas, não é? E recebe o nosso abraço. Ele disse: sempre estou acompanhando o andamento do programa de vocês lá e gosto daquele baixinho. O baixinho não deve ser eu, né? O senhor não é baixinho. Exatamente não. Nada contra, né? Satura e tudo. Tal. Que dá processo, hein? Mas então, seu Jorge, continuando com relação a esse gauchão. Série A2. 2 times vêm se arrastando, que eu tô sabendo extra-campo.
Veranópolis tá vindo só por questão moral e com a cidade. A grande maioria, Dantas. Não. E o União Frederiquense, que tá com uma senhora dívida em relação ao seu patrimônio. Então, para fazer time, se tu não tiver dinheiro, tu não consegue. E tem que cuidar para não serem rebaixados, né? Mas tanto o Veranópolis, especialmente o Veranópolis, tá vindo por questão moral, né? Não ia ver. No último momento, acabou confirmando a presença. Claro que o futebol é jogado, o lambari é pescado, né? De repente, quem tu acha que estava em último, chega nas cabeças e aí, ó, cala-te a boca. Isso aí é normal no futebol, né, Glênio? Olha, normal, se tratando aqui da nossa divisão de acesso, mais normal ainda, se puder falar assim, né? Porque muitas vezes equipes que começaram lá desacreditadas e depois acabaram fazendo um excelente campeonato. Eu lembro do próprio União Frederiquense, se não me engano, 2021, pós-pandemia, o União Frederiquense estava trabalhando, o treinador era o... Bandeira? Não, era o Daniel Franco. E eles vieram fazer um amistoso aqui no Gaúcho, aqui em Passo Fundo, contra uma equipe do Grêmio, uma equipe de base do Grêmio, não sei se era júnior, juvenil. E ali, eu conversando com eles estavam sempre bem preocupados, justamente com o que está falando hoje, com o financeiro, com as dificuldades, com tudo isso, e aquele time, aquele ano, acabou subiu aquele ano, acabou subindo com o Daniel Franco, né? Falar nisso. Então, isso que não, é a legítima falsa baiana. Né? Isso aí acontece muito, né? O Novo Hamburgo tá com o Daniel Franco agora, né? Isso, o Daniel foi confirmado. O Novo Hamburgo vem com tudo, hein? Também. Voltou a velha diretoria, Pitcher, Bilhar, né? Aquele pessoal da antiga que foi campeão em 2017. O Esportivo diz que vem com tudo. O Glória de Vacaria, que já está alicerçado, já está com treinador há mais de 30 dias. Já anunciou 30, 27, 28 jogadores. Mas é um baita treinador, né? Leandro Machado. E o Aimoré também está investindo. O Aimoré. Porque eu sabe por que eu lhe falo isso, Jorge? Porque como eu acompanho o Vale dos Sinos, os nomes das pessoas que vêm por trás é o que dá credibilidade para a comunidade acreditar e os empresários investirem. Não vamos esquecer do Bagé também, que lá motivado lá pelo sucesso do Guarani. Do Guarani. Eu tô vendo ele se movimentar de forma lá bem... Todo campeonato quer chegar no pedaço. Esse campeonato vai ser bom. Mas eu acredito no Gaúcho, como acredito no Passo Fundo. E por falar em Passo Fundo, o presidente do Conselho, Marcelo Zeni, e o atual diretor-presidente do clube, Silvino Ferrão, estão convocando os demais conselheiros para a reunião de apresentação do planejamento orçamentário no salão de festas, salão de eventos do Vermelhão, lá na Presidente Vargas. Dia 31 de março. Observa que só conselheiros em dia com as suas mensalidades terão direito a voto. Primeira chamada às 18h30 e logo em seguida a segunda chamada. Apresentação do planejamento orçamentário e assuntos gerais do Esporte Clube Passo Fundo. Parabéns! Finalmente, aquilo que a gente tanto busca para passar credibilidade. É isso aí. Mostrar planejamento, mostrar plano de trabalho. Olha aqui, olha a grande contratação que o Passo Fundo já fez. O goleiro Max. Foi goleiro do Monson no ano passado. Ano retrasado. Não, ano passado. Também, ano passado também. Agora há pouco. Isso. Esse ano e o ano passado, acho. Agora há pouco. Né? Exatamente. Ele jogou pelo Monson ainda o Campeonato Gaúcho desse ano. Ele é uma das boas, uma grande contratação. Planejamento, portanto, é fundamental. Isso está acontecendo, conforme vi aqui pelo Passo Fundo, e com a certeza do Glênio, logicamente, pelo Esporte Clube Gaúcho. Vamos buscar mais gente? Ou já está tudo alinhavado? Não, estão buscando mais gente, sim. Estão todos trabalhando, a equipe trabalhando toda, né? Você falou que o 10 está de volta. É o Maicon Assis, né? Maicon Assis confirmou. Ele estava né? no São José. Estava no São José, né? Seria a única que eu tenho ali. Né? O Maicon Assis estaria... Ele fez agora o campeonato, terminou o gauchão ali com... Você acompanhou o gauchão, né? Acompanhei. O que você achou do nível técnico desse certame? O Dantas vai me ajudar, Dantas. O último nível técnico que eu vi 2017,
do Gauchão, que foi um nível técnico muito alto, muito bom, das equipes, principalmente, não falo das equipes da capital, do interior. Mas eu falo das equipes do interior, né? Equilibrado. Ali foi o ano que o Novo Hamburgo foi campeão. Não, o Novo Hamburgo foi 2017. Exatamente, 17. E 2015 também foi um gauchão muito... Eu participei desses 2 gauchões. Foi um nível técnico das equipes do interior muito boas. Você participou por aonde? Eu trabalhava no Cruzeiro de Porto Alegre, né? Quer dizer, agora Cachoeirinha, né? Eu lembro que daquele ano de 2015, 5 jogadores do Cruzeiro foram comprados ou adquiridos pela Série A do Campeonato Brasileiro para poder jogar. De tamanho era o nível técnico. Não foi só do Cruzeiro, aí de outros clubes também. Né? Esse ano eu tô vendo o Jorge ali, que vem ele também disputou o Gauchão, né? Pelo Pelotas. Né? E olha, acho que é um jogador do Juventude lá que esse jogador que eu vi uma notícia, esse centroavante que foi o goleador do Ipiranga, né, que estaria no interesse, acho que do Juventude ou de alguém mais por outros clubes ali. E ele veio lá do Nordeste. E parece que já foi contratado. De Petrolina. Já foi contratado pelo Juventude. Eu vi uma conversa, não sei se já acertou. Então, olha só. Edergol. Edergol, exatamente. Ele veio de... Como? Eu acho que é Edergol. Edergol. É o... Chama o Galego, né? Galego. É o Galego, né? Galego. Éder Galego. Galego. Exato. Ele era da várzea lá de Petrolina. Isso... Lá em Pernambuco, na divisa, do lado do Rio São Francisco. O Ipiranga tem feito esse trabalho de conseguir achar bons atletas, bons jogadores. Mas sabe quem é que trabalha no Ipiranga, né? Sei, claro que eu sei. Teu bruxo. Sim, claro. Meu amigo, né? O Farney Coelho, né? Farney é um dos melhores que tem no Brasil hoje. Para enfrentar essa situação aí, não tem que escolher adversário. Esse é o pensamento voltado para os jogadores do Gaúcho? É um discurso assim meio eu não acho isso. Um discurso meio assim, amplo, né? De escolher adversário. Se a gente puder escolher adversário, que ótimo, né? Eu vou jogar com... Mas não tem, agora não tem como. São os 15, os 16 times, todos jogam contra todos, então o negócio é fazer ponto fora de casa. Não vai haver aquela fragilidade do tal time e tal, que seria melhor e tal, né? Havia em chaves diferentes, havia assim um desnível, um desequilíbrio técnico, diria assim, né? Sim, por chave. O ano passado teve equipe que teve melhor classificado e que caiu. Né, que tinha mais pontos que os outros da outra chave, e aí... Clássico! Quando que vamos ter primeiro? O clássico não tem a data definida ainda, mas vai ser... Já foi definido no sorteio, que vai ser no Vermelhão da Serra, né? Primeiro é Vermelhão da Serra, definido lá no sorteio, mas a data ainda a federação próximos dias, aí deve divulgar. Dá uma esmiuçada aí, como é que vai funcionar? São todos contra todos, né? Turno e retorno ou sobram 8? Não, é turno único. Turno único. Não tem retorno, né? Então são todos contra todos em turno único com os mandos sorteados, né? Por isso que eu falei. Sobram 8. Exatamente, 8. Depois desses 8, aí sim é mata-mata. Né? Eu acho que só a final que é ida e volta. A semifinal é só a ida, né? É isso. Cadê data? Entre os 8 é lá e cá. Lá e cá. E é feito entre os 16... Os 8 classificados e os 2 piores dos 16 serão rebaixados. Os 2 piores serão rebaixados. O 17º e o 18º. Aliás, o 15º e o 16º serão rebaixados. O importante é arrancar bem, não é? Mas esse tipo de campeonato é assim, né? Esse que é corrida, assim, tem que sair bem. Tem que sair bem, né? E manter um pouco, lógico. Aquela história de desesperado aí, buscar jogador no final e tal, vamos nos livrar... Não, mas olha só, jogador o que acontece? Nós não queremos pensar nisso. Dantas e Glênio, não queremos pensar nisso. Queremos pensar que Passo Fundo e Gaúcho bem estruturados mas olha só, têm as alegrias já desde o início, sem preocupação. Mas olha só, esse tipo de fórmula possibilita porque os clubes esperem um pouco mais para contratar, né? Tu pode começar não com todo o plantel completo, né? Então tu pode ir sentindo as carências. Eu não li o regulamento, tem que cuidar da data limite de inscrição, né? No último Isso é fundamental. No último dia útil que antecede o início da segunda fase, né? Glênio, nós estamos quase no final e eu vou furar seu Jorge. Tô preocupado com o Grêmio no Brasileirão. O treinador do Grêmio não achou o time ainda, seu Jorge. É uma das preocupações, né? Grêmio e Atlético agora, já no próximo fim de semana, sábado, à tardezinha. Juventude e Internacional estão embalados para a estreia do Brasileirão. Mas o Grêmio, aos poucos, tenho certeza que vai alinhavar também.
Porque tem jogadores qualificados. Basta achar a peça certa, como no xadrez. Olha, não sei não. Acho que lá pela 5ª rodada, Jesus já vai estar chamando. Ou faz alguma coisa, ou o treinador vai embora, não sei. Eu escuto aí que, pelo menos pela imprensa, eu escuto que o divisor de águas vai ser até a parada pro Campeonato Mundial, né? Se até ali a coisa não engrenar, né? Algo tem que ser feito, né? Nesse período aí. Então ele para um tempo ali, acho que 1 mês para, né? Isso. É preocupante. Ali é a época das mudanças, né? Então, muito bem. Obrigado, Glenn. Eu que agradeço, né? Eu agradeço aqui mais uma vez a participação aqui, sempre o Esporte Clube Gaúcho sempre está disponível, né, para poder participar aqui, e mando um abraço em especial aí ao torcedor periquito, né, que esse ano compareça lá nos jogos e torcer pelo nosso gaúcho aqui, tá bom? Sucesso pra ti, Glênio, pro todo o gaúcho, pra toda a família periquita. Mais uma vez, muito obrigado pela tua boa atenção que tu tem no teu setor, assim como a assessoria de imprensa de vocês. Vocês fazem um belo trabalho. E isso é a imagem do gaúcho. Se Deus quiser, vai ter sucesso e subir esse ano. Desejar muito obrigado e até semana que vem estaremos aí de novo, seu Jorge. Aquele abraço. Reforço da vacina contra a gripe, reforço da vacina contra a Covid, que está aí ainda solta, não é? Porque nós não queremos que você vá, nós queremos que você fique conosco. Obrigado, amigos. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.